Passamos agora então para os mecanismos de resistência à torção. E vamos começar por ver o comportamento elástico de uma viga de betão armado, que é semelhante àquilo que aprenderam na resistência de materiais. Portanto, temos uma distribuição de tensões tangenciais, conforme vem aqui nesta figura da esquerda, que é zero no centro de torção e que cresce depois linearmente até à face do elemento. Estas tensões tangenciais, lembram-se do círculo de Mohr, quando temos uma secção só sujeita a tensões tangenciais, é como se tivéssemos, as tensões normais estão rodadas a 45 graus, as tensões principais, não é? A tensão principal de tração e a tensão principal de compressão. É um círculo de Mohr perfeitamente centrado na origem, o que quer dizer que as tensões principais estão inclinadas a 45 graus e, portanto, nós temos uma distribuição de tensões principais, portanto, tração e compressão, de acordo com estas linhas que nós temos aqui representadas nesta figura agora da direita, nesta viga representada tridimensionalmente. As linhas cheio representam as trajetórias das tensões de tração, as linhas a tracejado ou traço interrompido representam as trajetórias das compressões, das tensões de compressão. E, portanto, quando nós olhamos para esta figura e sabendo nós que o betão resiste mal à tração, e se pensarmos nestas linhas de tração que estão aqui, nós vemos que para responder a este tipo de esforços, nós precisamos, por um lado, de armadura transversal e, por outro, de armadura longitudinal, de forma que estas fendas fiquem sempre devidamente atravessadas por armadura. Aqui em cima, do lado superior direito, tem as expressões da resistência de materiais para calcular as tensões tangenciais em regime linear elástico, para secções circulares e para secções retangulares. No caso de secções retangulares, devem estar lembrados que os esforços dependem da relação entre a base e a altura da secção. Tem aqui uma tabela para vários valores dessa relação, base, altura, e tem também uma expressão aproximada para o cálculo deste parâmetro alfa, que influencia o valor das tensões tangenciais. Tendo em conta aquilo que dissemos, a fissuração no betão, sujeita a esforços de tração, é uma fissuração que tem esta forma helicoidal que vocês veem aqui nesta figura. Sendo que estas fendas se desenvolvem precisamente perpendicularmente às tensões de tração. E estas zonas entre fendas são zonas que estão comprimidas, portanto, representam as trajetórias das tensões de compressão, portanto, no fundo, é como se fossem bielas comprimidas na secção. O modelo que nós usamos para as estruturas de betão armado é um modelo que considera que as tensões estão concentradas apenas na zona exterior da secção, ou seja, a zona interior, que viram da resistência, daquelas pressões da resistência de materiais e daquela distribuição elástica, tem tensões muito mais pequenas junto ao centro de torção da peça e, portanto, as tensões estão de facto concentradas na face exterior e, portanto, o modelo que nós idealizamos é simplificar a estrutura maciça e dizer que a nossa estrutura, apesar de ser maciça, é como se fosse uma estrutura oca. E ao ser uma estrutura oca, é como se nós passássemos a ter agora uma treliça tridimensional, ou seja, nós temos ao longo da peça e do contorno da peça uma treliça que nos vai resistir aos esforços de torção. E tudo o que está no interior nós vamos, pura e simplesmente,
desprezar em termos de dimensionamento. Portanto, o modelo, como é normal nas estruturas de betão armado, para o cálculo à ruptura, é um modelo plástico, em que nós pegamos, portanto, numa secção oca equivalente e assumimos que ao longo, aliás, na largura de cada dessa secção oca, as tensões tangenciais são constantes. Isto é um modelo que é semelhante às fórmulas de Brett que aprenderam na resistência de materiais para secções ocas, e nós podemos, admitindo portanto, que temos tensão tangencial constante ao longo da secção, calcular o esforço transverso ou a força transversal que atua em cada uma destas paredes. Simplesmente, se nós tivermos a tensão tangencial, por exemplo, tal T1 numa dada face, o respectivo esforço transverso, portanto, na face, vale essa tensão tangencial vezes a largura da parede vezes o seu comprimento da tensão. A força, aliás, é igual à tensão vezes a área. O momento total seria simplesmente, por exemplo, calculando neste ponto aqui do canto inferior esquerdo da secção, o VED4 e o VED3 não provocariam momento. O valor do momento de torção final seria VED1 vezes Z1 mais VED2 vezes Z2. Atendendo a que estas forças terão que ser simétricas para haver equilíbrio de esforços na vertical e na horizontal, podíamos fazer o mesmo, simplesmente seria VD4 vezes Z2 mais VED3 vezes Z1 ou qualquer outra combinação semelhante conforme o ponto onde nós estivéssemos a calcular o momento flete-torsor. Nós podemos pensar, portanto, que o cálculo do momento torsor numa secção de betão armado é de alguma forma semelhante àquilo que nós fazíamos para a flexão. Na flexão nós tínhamos que o momento era igual à força de compressão vezes o braço Z, ou igual à força de tração da armadura vezes o braço Z. Aqui é rigorosamente, na torção, é rigorosamente igual. O momento torsor é a soma das várias forças vezes os respectivos braços. Portanto, é um processo que é semelhante àquilo que fizemos para a flexão. Para utilizar este modelo, nós precisamos de saber quanto é que vale o esforço de corte na secção, ou a tensão tangencial na secção. Uma vez que depois o esforço de corte total, V, vale a tensão tangencial, vezes a espessura, vezes o respectivo braço Z. Sendo que a tensão tangencial, tal, vale o momento torsor dividir por 2 AK vezes a espessura, em que AK é a área delimitada pelo centro desta secção oca que nós consideramos. E T é a espessura da parede. Está bem? Portanto, T é a espessura da parede que nós consideramos ao longo de toda a secção. O perímetro, o eixo médio dessa secção define-nos uma área AK e, portanto, a tensão tangencial vale T a dividir sobre 2 AK vezes T. Esta expressão vocês também usaram na resistência de materiais quando usaram a torção em secções ocas de paredes delgadas. O processo é rigorosamente o mesmo, uma vez que nós estamos a admitir, tal como vocês admitiram na altura, que as tensões tangenciais são constantes ao longo da espessura da parede. Precisamos, obviamente, para calcular esta expressão, de definir a espessura da parede T. E a espessura da parede é limitada, de acordo com o Eurocódigo, por dois valores. Por um lado, deve ser inferior a A sobre U, em que A é a área da secção real
da parede e U é o perímetro exterior dessa parede. Portanto, aliás, a espessura T deve ser menor do que A sobre U. Por outro lado, deve ser maior do que 2 vezes o recobrimento mecânico das armaduras longitudinais da secção. E, portanto, estes valores de T, um valor superior e um valor inferior, dão-nos os limites mínimo e máximo que nós podemos escolher para o valor da espessura da parede. Sendo que, em geral, conforme vocês veem aqui, quanto maior for a espessura, não é? Aqui de acordo com esta expressão, quanto maior for a espessura, menor será a tensão tangencial e, portanto, menor será o esforço atuante em cada uma das paredes. O braço Z nós consideramos simplesmente entre os centros de gravidade das duas paredes adjacentes. Não é? Portanto, aqui no caso na vertical será entre este ponto que corresponde ao eixo médio da parede de cima e este corresponde ao eixo médio da parede de baixo.